saudar a todos com a paz do Senhor e desejar uma boa sintonia. O nosso convidado nesta oportunidade é o irmão José Carlos Andrade, de São Paulo, que congrega com o pastor Elias José da Silva, na congregação Moema, servo de Deus. Deus tem usado ele poderosamente aí e nos dá a grata alegria de poder participar dessa oportunidade de um tema muito sugestivo, que é Cristo, a única solução. E eu quero dar as boas-vindas ao irmão José Carlos a mais uma prosa cristã nesta oportunidade. Eu que agradeço, viu, Leda, de estar aqui. Já, como eu disse anteriormente para você, eu não consegui acompanhar a todas as prosas, mas graças a Deus quase todas que eu ouvi foi muito útil para mim. Aprendi muita coisa, pude aplicar algumas coisas que aprendi com os irmãos, né? Porque eu acho que é interessante demais essa conversa, essa interação que os irmãos têm na vida da gente. Uma bênção, é um prazer mesmo estar aqui. O irmão José Carlos é um cristão, um crente, ele diz mesmo que é jovem cristão, e nós queremos aqui, então, começar um pouquinho e falar um pouco, irmão José Carlos, do seu testemunho aí, do que Deus tem feito na sua vida aí, e eu creio que vai ser bênção para muitas pessoas aí também. Então, Ledo, graças a Deus a gente tem vários testemunhos, né? Eu tenho vários momentos em que a intervenção de Deus foi notória na minha vida, viu? Mas tem um que marcou, porque talvez seja pelo fato do início da minha fé. Eu me converti, embora eu não pareça, mas eu tenho mais de 40 anos já. Mas eu me converti com 23 anos de idade. E durante muito tempo da minha vida eu queria ser igual Paulo. Eu não queria casar, eu queria ver puro evangelho. Mas Deus, por misericórdia dele, ele me falou, não, você vai construir uma família. De uma forma bem direta, falou mesmo. E quando Deus falou isso, eu fui procurar varoa. Encontrei uma esposa, casamos, uma bênção. E a gente casou, Lido, com 2 meses de casamento, ela deu uma notícia que para todo mundo é uma alegria, né? Eu estou grávida. Normalmente é a alegria do casal, é isso. Mas no meu caso não foi de alegria não, rapaz. Foi de uma preocupação absurda. Porque ela, sem saber que estava grávida, ela tomou uma vacina de rubéola. Você vai lembrar aí, mais ou menos, há uns 10, 11 anos, o Brasil teve uma campanha de vacinação com rubéola e uma das prescrições era, se tem gestação, não pode, de maneira alguma, tomar essa vacina. E ela tomou. Sim. Primeiros, podemos dizer assim, no início mesmo, né? E aí ela começou a fazer os exames, e os exames... Só o médico dela, durante mais de 15 anos, quando ele deu o resultado do exame de gravidez para ela, dando parabéns, ela baixou a cabeça, e ele percebeu que tinha alguma coisa de errada, foi aí que ela se revelou, olha, eu tomei aquela vacina. Aí mesmo contrariando a medicina, ele, por conhecer ela, falou assim, então vamos interromper essa gravidez agora. E o médico disse isso. Mas só que a minha esposa, ela falou assim, não, doutor, nós somos crentes. Crente não faz isso. E ele pegou e deu falou para ela assim, então se prepara para criar uma criança totalmente sem cérebro, sei lá, o que é isso, enfim, com o diagnóstico pior possível, né? E a partir daquele momento começou uma batalha, Lido. Uma batalha de fé. Embora não tinha, como eu disse, eu acho que eu deveria ter uns 5 anos que tinha me convertido, mas a gente tinha um propósito de oração, Ledo, que eu fazia um trabalho em escala louca naquele tempo, trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite, então o culto era difícil. Então eu coloquei um propósito durante mais de 6 anos, a gente chegava meia-noite em casa, pegava a chave da igreja e juntamente com os irmãos, pelo menos 2 vezes por semana, a gente tinha um período de oração, até geralmente lá 3, 4 horas da manhã. E era nesses momentos que nós falávamos com Deus. Era nesses momentos. E foi muito difícil, porque ela fez 2 pré-natal. Um com o médico de confiança que ela tinha há anos e outro no posto mais próximo, para ver se as coisas batiam, né, os exames.
E Correto. durante os 8 meses de gravidez, Ledo, nenhuma dos exames estava certo. Todas as vezes que fazia todos os exames, dava alteração. Quando dava certo, quando nós chegávamos, e era uma coisa de louco, porque todas as vezes que ela ia fazer uma consulta, todas as vezes que ela ia fazer um exame, coincidia que era um dia depois das nossas orações à noite. E sempre a gente orando. E aí, e para complicar ainda mais, a minha esposa teve problema de pressão alta. A pressão dela muito alta. Ela nunca tinha problema disso, mas na gestação ela teve esse problema. Para não tomar muito tempo dos irmãos, chegou um dado momento, ela já com 4 para 5 meses de gravidez, a médica pegou e falou para ela, minha esposa chegou um período que ela inchou, Ledo, inchou mesmo, não é engordou, ela inchou 10 quilos de tanto líquido que ela retia, e isso em menos de 15 dias. Sim. Aí a médica chegou a um ponto e falou para ela assim, ó, se você não baixar isso não ia baixar, na verdade piorou. A gente vai ter que tirar essa criança, porque a prioridade é a mãe, não é a criança. E eu vou ser honesto, para a gente que se casa, pensa, era o início da nossa vida as dois. Eu acredito que é uma luta, uma situação que eu acho que ninguém quer. Mas enfim, para encurtar assunto, a gente sempre orando a Deus, orando a Deus. E numa dessas noites, onde as esperanças era praticamente da medicina não tinha mais. Que a médica disse que da próxima vez, o próximo mês, era praticamente certo que eles iam abortar minha criança. Sim, e até na esperança, 5 meses, pode sobreviver, ela falou assim, é quase impossível. Então não tem nenhuma chance não. sim. Aí a gente foi para essa oração, minha esposa mesmo com toda essa situação, barrigudinha, toda inchada, mas a coisa mais linda do mundo. A gente foi para oração. Eu me recordo muito bem, nesta noite, eu cheguei no local onde nós orávamos, eu lembro da frase que eu comecei a falar com Deus. O coração, e isso é interessante, que às vezes bate, não desespero, mas bate você procurar uma solução, que é o nosso tema. E onde eu vou buscar a solução? Eu falei para Jesus, Jesus, eu não tenho uma palavra para dizer para o Senhor. E até hoje, que é o que me faz eu ser, eu creio cada vez mais em Jesus, eu senti como que alguém me abraçou naquele momento. E nós oramos ali, eu acho que quase 2 horas ali, sem parar. Maravilha! E naquele momento eu falei coisas com Deus e Deus falou coisas comigo. E uma das frases que Deus falou no momento, Ledo, é coisa de loucura, né? Só cristão mesmo. Ele falou, eu conversando com Deus, Deus falou assim, então, eu falei algo com o Senhor, que é só eu e Ele, sabe? Aí ele falou assim, então, se é assim, levanta, põe a mão na barriga da sua esposa. Eu vou curar seu filho agora. Desse jeito. E ela, minha esposa, não entendia, porque orava separados, assim, dos irmãos na igreja. E eu levantei, a minha esposa estava sentada, porque eu não lembro se ela estava sentada de joelho, eu não me recordo, mas estava sentada, eu acho. Aí eu falei para ela, mozinho, levanta. E ela, sem entender nada, ela falou assim, mas por quê? Eu falei assim, Deus vai curar nosso filho. Deus vai curar nosso filho agora. E ali eu fiz uma oração. E coincidiu que quando eu terminei a oração, a gente sempre fazia ali uma palavra depois da oração, cantava um hino e saíamos. E naquilo que, assim que eu terminei a oração, o irmão que estava conosco, nós estávamos com um grupo de irmãos, ele falou assim, gente, eu preciso ler uma palavra, eu preciso ler uma palavra, Deus está falando comigo, eu preciso ler uma palavra, eu preciso ler uma palavra. E ele não parava, aí a gente falou assim, então leia a palavra, irmãos. Aí ele abriu Marcos, capítulo 15. Ele falou assim, e ele leu só o versículo, se não for me engano, 16, que ele fala, 17, que ele fala assim, e porão a mão sobre os enfermos. Foi isso que ele leu, Léo. E os curarão. Daquele dia em diante, não teve mais problema, meu filho. Isso, os exames que a gente fazia, às vezes até o médico, que pensa não é médico, era só Jesus na causa. Ela queria trazer má notícias, mas infelizmente não dava, porque no outro mês já dava tudo certo, tudo certo. E o mais interessante, do meu garoto, eu trabalhava e minha preocupação era quem levava, minha esposa, coisa assim. Naqueles dias eu falei para o meu filho, coloquei a mão na barriguinha do meu filho e falei assim, meu filho, você tem que nascer no dia da folga do papai. Tem que nascer no dia da folga do papai.
E eu falando para ele, e eu falando mais, e tem que ser de parto normal. E tudo dentro da circunstância era quase que improvável, né? Mas meu Para a filho nasceu medicina no era dia da improvável. minha... para a medicina, improvável. Só para você ter noção, Leda, a mulher era tão incrédula mesmo, que meu filho, uma semana para ele nascer, ela pediu um exame, eu não lembro nem a nomenclatura do exame, que era de tão complicado, que era para ver o fluxo de sangue dentro do cérebro do meu filho na barriga da mãe dela. Só Sim. para ver, ou seja, querendo tirar minha fé, mas assim, fique em paz, moço, vai dar tudo certo. E meu garoto nasceu de parto normal, tem hoje 11 anos, dá um trabalho daquele na igreja, corre para todo lado, mas é uma alegria imensa. E eu aprendi uma coisa, que quando não tiver solução para os homens, tem um Deus que ele tem solução. Ele tem solução. Ele tem solução. Que maravilha. Nós temos todos os dias recebido notícias de pessoas que estão partindo para a eternidade. Toda semana, praticamente, tem pessoas amigas, próximas, que estão partindo para a eternidade. Hoje, inclusive, aqui em Alvorada, também teve irmãos nossos aqui próximos que perderam seus entes queridos. E há uma certa tristeza, porque havia uma expectativa de as coisas começar a melhorar depois de um ano muito angustiante, atribulado, e não está sendo o que muitos estavam esperando. E aí ocorre uma tristeza, uma decepção. Porém, nós queremos dizer para todos que estão nos assistindo que há uma solução. Como Deus operou e foi de propósito já, essa questão, nós, com a carta do José Carlos, testemunho de que Deus opera milagres, ele continua operando nos dias de hoje e há uma solução, né, irmão José Carlos? E nós comentávamos que o cristão, mesmo a pessoa que parte para a eternidade, é um consolo e uma alegria. Mas aquele que não tem Cristo no seu coração, não tem essa esperança, essa alegria, há um vazio e há como se a casa estivesse desmoronando. E o que nós podemos fazer, irmão José Carlos, para nós aproximarmos e ter essa fé que você teve, juntamente com a sua família, e a situação ser mudada, o cativeiro ser mudado, a situação que não tinha esperança, que haveria morte, Deus deu vida e vida em abundância. Olha, eu acredito, querido, que a nossa posição é olhar para a palavra de Deus, é olhar para a Bíblia, é olhar para Jesus. Eu, em todos os momentos de minha adversidade, até pegando como um exemplo a minha vida mesmo, embora eu não, só para você ter noção, diante de todos os problemas que eu tive, os irmãos da igreja veio saber do meu problema quando meu filho tinha 3 meses, que a minha esposa deu testemunho na igreja. Mas uma coisa a gente fazia, a gente lia a Bíblia e cria naquela palavra. E o mais interessante, Deus, ele continua fazendo milagres, ele continua, Deus, ele não mudou. Sim, Eu sempre digo isso para as pessoas, aqui em casa eu uso isso também para a minha vida. Muito se distingue, ou acho, acredito que a diferença de quem alcança as suas bênçãos ou não, é como ele olha para Deus, é como ele olha para Jesus. Eu creio que Jesus Cristo, a primeira pregação que ele disse que ele veio no mundo para fazer milagre. Ele veio, a primeira pregação, e o mais interessante, quando ele termina o capítulo de Lucas 4, ele fala assim: essa palavra se cumpriu. Então, é verdade. eu vejo milagres, eu creio em milagres, e mesmo adiante de qualquer adversidade, o nosso Deus, ele não mudou. E o mais interessante, né? Às vezes a gente precisa, pensa, eu preciso de uma fé ou grande, não. Eu busquei também, nos meus momentos, a fé de alguém para orar para o meu filho. Alguém orou, mas não deu solução. Mas às vezes é isso, a gente temos que olhar para a Bíblia, a forma que nós olhamos para Jesus. O nosso Deus ainda ele continua onipotente, não é vírus ou qualquer mal que pode vir, ou qualquer situação, ele continua onipotente. E ele fala que ele honraria a nossa fé, Lido. A gente tem que É, buscar olhar para a Bíblia e ler ela e acreditar que o Deus da Bíblia ele não mudou, independente da circunstância, situação ou tempo. é verdade, ele não mudou. E eu creio, irmão José Carlos, que a situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje
A gente está vendo uma mobilização da igreja a voltar a essa rotina de oração que parece que havia esquecido, né, irmão Jacaré? Quando você colocou assim, ó, chegar de noite do trabalho, um dia cansativo, quem é que quer orar? Quando há essa necessidade, nós vamos querer buscar esse refúgio. E em Cristo nós temos, podemos ver. Será que não é esse momento que Deus está dizendo assim, Cristo está dizendo só, eu estou esperando vocês clamarem mais para que eu estou para operar, mas vocês estão fazendo algo diferente, então eu creio que é uma grande oportunidade que Deus está dando para nós nos aproximar e ter experiência com Ele. Eu sempre digo assim, você contar a experiência do outro é uma situação, mas quem viveu a experiência é muito diferente. Né? E em Cristo nós podemos ter essa experiência, porque nos dá essa oportunidade de nós podermos sentir e participar das experiências que Ele tem. Basta nós nos aproximarmos dele. Eu acredito que esse é o divisor de água na vida do cristão. Líder, buscar essa... Ninguém busca situações adversas na vida, mas elas vêm naturalmente. E a Bíblia ela vai nos ensinar. Eu gosto de alguns textos maravilhosos que tem na Bíblia que nos estimula isso, a buscar a Deus. Tiago, ele fala isso no capítulo 5, ele fala, você está alegre, amigo, cante. Mas se você está aflito, ore. É momentos de orar. Eu aprendi isso, Ledo. Eu me converti não tem muito tempo, como eu disse para vocês, mas no tempo que eu converti, a gente tinha uma coisa. A gente não limitava Deus em seu agir. A gente tinha uma fé quase que, eu uso até a expressão de dizer, quase uma fé como se fosse cega. Até hoje, meu filho, ele tem 11 anos, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Eu falo isso. Meu filho, qualquer remédio, Ledo, precisa ter para dor de cabeça, qualquer coisa que a gente vai tomar, ou para ele, aqui em casa é assim, se ele vai tomar, eu oro. Se eu vou tomar, quem ora é ele. Aí a última vez que eu tomei um remédio, passei enfim, precisei tomar uma medicação aqui, eu achei maravilhosa a oração dele, que ele pegou o remédio, orou, falou assim, Senhor, eu sei que quem cura é o Senhor, mas se o Senhor quiser usar esse remédio, que use. Então, eu acredito assim, não quer dizer que se a gente, todos nós vamos orar, Deus vai resolver todos os nossos problemas, mas eu aprendi uma coisa simples. Quando você ora, se a situação não mudar, quem muda é quem ora. Deus, ele muda a gente. E eu acho que esse é o indispensável. Ele muda a nossa forma de encarar o problema, ele muda a nossa forma de encarar a situação, independente de qualquer que ela que seja. Eu estou falando isso eu já vivi a experiência mais triste possível que vocês imaginarem. Já perdi pessoas, gente querida também, e mesmo na hora de maior tristeza, eu passei em oração com o Senhor, falando com Deus. E a gente tem até essa certeza que você adquire como você falou, uma intimidade com Deus, uma forma de relacionamento com o Senhor que supre qualquer adversidade que possa surgir no caminho. Isso é verdade. Você vai se aproximando e essa comunhão com Cristo, essa comunhão com o Senhor é aquele desejo dos seus servos, né? Que hoje o que acontece? Nós estamos vivendo muito eu quero, eu preciso, e esquecemos dessa intimidade, dessa comunhão com o Senhor. E a experiência que nos leva, que nos traz com Cristo é muito diferente. Essa é uma experiência individual que nós temos e que precisamos retornar para que Deus possa nos usar. Porque quando nós temos a comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, Deus nos usa para fazer a diferença dessa maneira, né, irmão José Carlos? Porque se a pessoa conhece Deus, pode ter uma vida superficial com Cristo, é uma situação, mas no momento que você tem uma intimidade com o Senhor, nós vimos os próprios discípulos, né? Quando eles tiveram uma intimidade com o Senhor, quando eles conheceram, que eles participaram, que tiveram algo, mudou completamente até a maneira de eles falar, de eles pregar. Dessa forma, Cirido, eu acho que, como você falou, esse é um momento propício, sim, para nós aprofundarmos esse relacionamento e adquirir isso que você acabou de dizer, essa intimidade com Deus. E a gente deve entender os momentos difíceis na vida. Eu sempre coloco isso também, que às vezes a gente olha para os momentos de tribulações na nossa vida ou de sofrimento, seja ela no sentido amplo, como nós estamos vivendo agora, seja no sentido pessoal e individual, que eu acredito que todos nós temos isso também.
mas ninguém pede para vir tribulação na vida, elas vêm, mas só que a tribulação, ela tem, por incrível que pareça, se nós olharmos no sentido pedagógico, tudo que passa pelas nossas vidas, com certeza a gente vai, no final desse turno, a gente vai sair mais forte, mais crente, mais fiel e, acima de tudo, com testemunho para oferecer a outras pessoas. Porque, se não for me engano, é Paulo que fala isso em Romanos, que ele fala que a tribulação em nós, ele produz perseverança, paciência, esperança, perseverança. E eu acho que é isso que está faltando para nós. Eu acho que é isso. Mas no sentido do que a gente fala é como passar a tribulação. Não é só a gente falar isso. E é complicado dizer, porque como você bem disse, tem pessoas próximas da gente que está passando por situações, vivi situações assim também. Mas, acima de tudo, isso, sabendo olhar, com certeza, Deus tem uma forma de nos instruir de alguma forma. De consolar. E o pastor Elias José, ele coloca que quando Deus não acalma a tempestade, ele acalma o coração do marinheiro. Sabe as palavras do pastor Elias José, né? Que é realmente, né, precioso isso aqui. Se ele não acalmar a tempestade, o coração do crente, do salvo, ele vai descansar em Cristo. E como você colocou na oração, pode estar a tribulação que tiver, a angústia que tiver, mas no momento que você começa a falar com Cristo, há uma paz no coração e você levanta da oração transformado, mudado de uma forma que não tem explicação realmente, né? A presença que Cristo faz em nossos corações. E como se colocou ali, a perseverança e a paciência. Hoje nós queremos todas as coisas, nós estamos vivendo num mundo muito rápido, que as coisas têm que ser tudo no momento, agora, e o relógio de Deus é diferente do nosso. Nós podemos querer agora a resposta, mas Deus tem a hora certa de nós responder, né, irmão José Carlos? É isso. Deus, ele, na verdade, talvez o maior ensinador, o maior meio que Deus instrui a cada um de nós é o tempo, Leda. E eu acredito que é o tempo que vai nos moldando, vai nos modificando. E esse tempo de Deus, ele tem um propósito. A gente entende que Deus, ele é onipotente, ele faz tudo. Isso todos nós cremos, mas não quer dizer que Deus vai fazer tudo o que eu quero, né? É uma E grande esse, diferença. opa, muito grande. Eu vejo dessa forma e às vezes, se nós analisarmos nosso contexto atual, Ledo, talvez seja um dos maiores problemas, porque a gente está olhando num Deus que tudo pode e quer que ele faça o que eu quero. E nem sempre o que eu quero é o melhor para mim, né? Como Sim. o meu pastor, eu sou suspeito de dizer, eu ouço ele todas as terças-feiras, domingo, então eu sou abençoado por isso, né? Quando ele fala, por exemplo, eu pego até a palavra dele, quando Deus não muda a situação, muda o coração do marinheiro, não é a gente negar que o problema não está lá, não é a gente negar que a adversidade não está lá, não é isso. É a certeza de que quem está acima dessa adversidade e que essa pessoa que está acima da adversidade, ele é o dono de tudo e de todos. E o mais interessante, que aí é onde que é o cerne da questão, é nós viver com a certeza e confiança que o melhor dele, o melhor para mim, quem sabe é ele. Ainda que ele não faça o que eu quero, por incrível que pareça, mesmo que eu não aceito, é o melhor para mim. E o difícil é aceitar isso, porque nós vivemos até dentro do nosso no contexto hoje, a gente quer a coisa de imediato, né? É igual micro-ondas, né? Assim, não, eu quero rápido. E com Deus não é assim. O tempo ele tem um fator necessário na nossa vida. É verdade. E até a questão, voltando à questão do filho mesmo, testemunho do seu filho. Você dá tudo o que ele quer? De maneira alguma. Por quê? Mas por que não dá tudo? Ele não é uma promessa. Por que não dá tudo o que ele quer? É isso, Porque já, é já isso. tem uma experiência, tem uma vida, já sabe o que vai acontecer. Da mesma maneira, é Deus conosco, né? Deus é a nossa vida dessa maneira, que ele sabe a hora certa e o que ele vai nos alcançar. Pastor Alexandre, ele coloca, se não tivéssemos tribulações, não sentiríamos saudades do céu. Ficaríamos acomodados. Tribulação é pedagógica. Realmente, né? É uma outra situação também que os crentes muitos estavam acostumados, estavam tudo bem, conquistando, estavam esquecendo o céu. E hoje nós temos vendo novamente a oração
ora vem, Senhor Jesus. Eu estava lendo um texto agora à tarde, e eu gosto muito do livro de Apocalipse, o pastor Alexandre gosta muito, você sabe disso, ele gosta de escatologia bastante. Mas tentando situar os problemas que, principalmente no início do livro de Apocalipse, quando a gente vê a situação que passava o apóstolo João ali. Rapaz, Sim, tantos anos de fidelidade com Deus, tudo isso. Eu tento, às vezes eu leio o texto, Ledo, eu tento tentar e me colocar na situação da pessoa. Ele com fidelidade com Jesus e tudo mais. Quando a tribulação aqui na terra parecia quase que insuportável, lá no capítulo 4 ele disse que viu uma janela aberta para o céu e quem estava lá falou assim, sobe para cá. Eu acho que é essa visão que nós devemos ter. Para nós olharmos para a nossa tribulação na terra, suportar ela, manter-se firme, mas sempre olhando para o céu. Porque, ainda que findar tudo, tem alguém lá no céu falando assim, sobe para cá. Sobe para cá, que é o que o olho não viu, o coração nunca subiu no coração. É isso que Deus tem preparado para nós. sem dúvida alguma. Nós ontem estávamos conversando, irmão Zé Carlos, nós estávamos fazendo o teste aqui para ver se ia funcionar tudo correto hoje, tá? E você estava testemunhando e me chamou muita atenção na situação de uma pessoa que estava revoltada, que ela não queria saber, não queria revoltar. Por que essa pessoa estava revoltada, irmão Zé Carlos, e o que foi que aconteceu com ela e qual foi, o que você apresentou a ela? Então, Ledo, como eu comentava contigo ontem, eu acho que tem uma semana mais ou menos aproximado, eu tenho aqui do lado de casa um caixa econômico, um caixa eletrônico que tem mais de 11 anos que eu vou nele, nunca deu problema, nunca, e por incrível que pareça, daquele dia ele não funcionou e eu precisava fazer um saque para fazer um pagamento. E, enfim, no final do dia eu tinha que ir no mercado, e lá fiz o mercado, tudo direitinho. Na hora de ir embora eu lembrei no saque que tinha que fazer. Eu falei assim, eu vou usar o caixa aqui do mercado. Isso já era já lá para as tantas da noite, quase umas 11 horas aproximado. Que eu fui, eu acho que depois do culto, então ficou bem caro. E aí quando eu cheguei no caixa, tinha uma moça. E uma moça, ela já estava quase para iniciar as suas transações lá. Mas ela viu eu chegando, eu não sei por quê. Na verdade, a gente sabe por quê, né? Ela pegou e falou assim, ô moço, você vai ser rápido? E eu falei assim, vou, é só um saque, é coisa rápida. Ela falou assim, então você pode usar o caixa que eu vou demorar. Mas assim, bem, sabe, assim, aquela pessoa, assim, ela foi muito educada comigo, por sinal. Mas a expressão, a forma de dizer, aquela coisa, eu percebi que ela não estava bem. Aí eu falei para ela, minhas últimas palavras, né? Eu falei assim, moça, obrigado, em nome de Jesus. Quando eu falei isso para ela, ela falou assim, moço, não me fala de Jesus, não. Não me fala de Jesus, não. Eu falei assim, e aí não vem me falar que foi Jesus que você, Deus que Jesus que colocou você no meu caminho. Foi Já revoltada foi? mesmo. Ou seja, em outras palavras, eu não quero saber e, por favor, insisto, não, por gentileza. Aí eu falei assim, por incrível que pareça, eu tenho certeza que foi Jesus que me colocou aqui hoje. Aí ela me falou, Ledo, de tudo que ela estava passando. Ela estava passando por momentos muito difíceis. E mais, ela tinha saído dos caminhos do Senhor. Ela era crente, mas estava afastada. Aí, Desviando. que eu acho que a gente deve se alientar isso, né? Eu comecei a falar com ela. E ela falou dos problemas atuais dela, que ela estava passando, tantos problemas. Aí eu falei para ela assim, moça, eu acho que você está olhando pela ótica errada. Acho que você está olhando pelo prisma errado. Ela falou, como assim? Eu estou falando assim, eu acho que você não está olhando para o Jesus da Bíblia, não. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, então, o Jesus da Bíblia não é assim. Não quer dizer que ele vai fazer tudo para você, mas ele é um amigo. Ele é um amigo para te dar força para você passar por esses problemas. E graças a Deus, abriu-se uma porta para a gente conversar. A Rosângela ficou muito brava, eu acho que eu passei uns 15 minutos ou mais lá conversando com a moça. Mas o bom, Sim. sabe que eu saí dali, Ledo, graças a Deus, com a outra visão. Ela me prometendo que ia voltar a Deus, que ela ia voltar aos caminhos do Senhor.
E eu acredito que isso é um problema, é a forma de muitos hoje olhar para Jesus de uma forma imediatista, olhar para Jesus apenas para o momento, pelo que passamos e tal. E até que eu falei para ela assim, se você olhar no seu passado, você vai ver que muitas situações você igual a essa você já passou e imaginava que estava tudo perdido. E eu tenho certeza que você superou. Essa será apenas mais uma. Mas não afasta Jesus do seu caminho, não. Porque sem ele, você não vai conseguir. E graças a Deus ali a gente conseguiu que aquela moça ela olhasse para Jesus da maneira correta, em nome da graça do Senhor. Maravilha, né? E porque realmente ele é a única solução, né? A única. Nós podemos correr para todas as coisas, tantos recursos que nós podemos buscar. Hoje nós vemos pessoas que correm muitas vezes para muitas situações. Tá? Vamos colocar desde um remédio para tentar sanar a sua dor, e não a dor física, mas uma dor espiritual, o vazio que é na sua alma. Quantas pessoas que se jogam muitas vezes em jogos, jogatinas, se perdem muitas vezes querendo buscar algo para saciar o vazio, a sede da sua alma, e acaba botando muitas vezes tudo a perder aquilo que ele construiu, que levou tempo, e não olha para Cristo, não olha para o Senhor, né? Ele não quer, ele olha para Cristo. Muitas vezes as pessoas estão olhando muitas vezes para Jesus, ou querem olhar para o Senhor como alguém que está julgando ele. E como você bem colocou, né? Jesus não é um julgador, ele não está para julgar. Ele está para nos auxiliar, e é o nosso amigo, aquele que nos estende a mão, aquele que nos socorre, é aquele que está conosco. Nós podemos estar num momento mais difícil, mais triste, mais angustiante que tiver. Mas quando nós olhamos para ele, lembramos dele, nós sentimos ele nos abraçar e estar conosco, né? Ele é os maior. Eu falo sempre para minha esposa aqui, Ledo, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu já tive tantos momentos maravilhosos na minha vida, sabe, coisas maravilhosas. Mas eu posso dizer se não foi ou talvez, eu creio que é assim. Eu falo isso para ela, ela não vai ficar brava porque ela sabe disso. Eu passei em oração com Deus, eu passei em oração com Jesus. Porque como é interessante isso. Porque às vezes quando a gente coloca Jesus Cristo é a única esperança, às vezes é porque as pessoas, é a única esperança para aquelas pessoas, porque geralmente eles deixam para buscar Jesus Cristo como o último recurso. É verdade. Deixa buscar Jesus por último recurso. Tem tanta, né? Às vezes, quantas pessoas não deixam a vida, sabe? Vai degringolando, vai. E às vezes é isso. Aí chega no último estágio, que é bem difícil para a gente voltar todo o caminho já percorrido novamente. Mas e o mais maravilhoso, que mesmo assim, Jesus Cristo, ele é essa solução. Eu até lia aqui antes de a gente começar. Eu gosto de ler a Bíblia, né? Eu Amém. gosto de ler a Bíblia. É, eu tenho para mim que Jesus, ele por ser onipresente, às vezes a gente olha esse atributo de onipresença para Jesus só no sentido dele estar presente em todos os lugares. Mas o mais importante não é só Jesus estar presente em todos os lugares, é ele estar comigo. Ele não está alheio às minhas necessidades, ele não está alheio às minhas lutas. Na verdade, ele chora, ele intercede, ele geme comigo, né? Porque às vezes a gente olha isso, às vezes só depois que se convertemos, que Deus fala bastante no nosso coração, trabalha que a gente vê isso, né? Mas vai te passar pela fornalha, mas ele entra conosco lá. Ele entra conosco lá. É verdade. Você tocou num ponto aí que a última solução é Cristo, que vamos buscar, e mesmo é a última solução. Ele nos abraça de uma maneira tão maravilhosa, né, que não nos deixa, nós podemos fazer o que quiser, né? O ser humano é tão ingrato que muitas vezes acaba se afastando tanto de Deus, mas mesmo que nós estivermos em frangalho, não tem mais solução, não tem mais jeito, nós olhamos para ele, está de mão estendida para nós socorrer, para nós alcançar. Tem algo mais precioso do que isso nos dias que estamos vivendo? O ser humano hoje está tão ingrato, as pessoas hoje não conseguem mais confiar nas pessoas,
não há mais uma sinceridade, não há mais uma honestidade. É difícil você encontrar pessoas que têm a pureza no seu coração, e daí nós olhamos para Cristo e tem tudo isso para nos oferecer, para nos alcançar, para nos dar, e nós podemos. Quantos crentes, daí eu vou falar dos crentes, mas quantos crentes que hoje estão murmurando a situação que estão vivendo, sendo que é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós poder evangelizar, porque quando a pessoa está necessitada, há uma necessidade, a pessoa abre o seu coração para poder ouvir um pouco mais a palavra. E Deus nos dando essa oportunidade, muitas vezes nós estamos negligenciando. Não entendo dessa maneira também, irmão José Carlos, que nós estamos perdendo o tempo de poder ganhar mais vidas para Cristo. Com toda certeza, com toda certeza. Talvez essa está aí uma das maiores, eu não digo, vou usar a expressão falha, mas talvez uma falta de observância nossa mesmo nos dias atuais, né? Eu creio que quando a gente vai olhar num sentido geral, Ledo, a gente vê que o mundo ele jaz no maligno, quando a gente fala na expressão, né? Mas só que o poder de Deus ele continua ativo na sua igreja para mudar o mundo. Quando Jesus falou que a porta do inferno não prevaleceria, porque nós estamos em ataque. E não há melhor forma de ataque da igreja do que evangelizar, de falar quem é Cristo. Se a gente for analisar todas as vidas que a gente pudermos alcançar, falando que Jesus Cristo é uma solução, e essa pessoa busca essa solução antes de andar por, como diz a mulher de fluxo de sangue, que já gastou todo o seu tempo, riqueza e tudo que tinha, mas ainda bem que ela, como o senhor falou, ela encontrou a Cristo. Quanto mais pessoas a gente conseguisse fazer isso, com certeza a gente teria, quem sabe isso que a gente acabou de dizer, que está escasso hoje, que é uma sociedade mais justa, uma sociedade mais verdadeira, uma sociedade mais cristã, no sentido verdadeiro da palavra, né? E eu acredito que não existe outra forma, Ledo, da gente alcançar isso, senão evangelizando. Mas um evangelho não só apenas de falar, Jesus Cristo te ama. Quando me converti também, eu acredito que isso nós lógico, vivemos dentro de contextos diferentes hoje, dentro do meu tempo que me converti, mas uma coisa era simples, os crentes, eles não só pregavam, eles insistiam, né? Eu acredito que hoje a gente deve fazer um pouco mais. Hoje a gente fala de Jesus, mas às vezes o que falta em nós é a insistência. Porque eu olho para mim, quantas vezes alguém precisou falar de Cristo para mim, para que eu pudesse se render a Ele. E a gente às vezes acha que é só dar um folheto, que já é bom, glória a Deus que fez isso, dar uma palavra, mas não, é insistir, é fazer discípulo, né? É isso que é difícil. E mostrar realmente o poder de Deus, né? Além da insistência, falar com convicção. E daí nós voltamos para o início da nossa fala, que é a experiência com Deus. Como é que um crente vai poder falar com convicção se não tem experiência? Eu vou contar um testemunho, mas para um pouquinho. O testemunho é do irmão José Carlos, não é meu. Como é que eu vou poder falar dessa experiência? E é tão maravilhoso quando você pode pregar para alguém, pode anunciar a palavra de Deus, essa pessoa aceita Cristo como Salvador, você vê a mudança, há uma alegria, e eu creio que essa alegria, irmão José Carlos, está faltando na igreja. Porque, como se colocou na questão do início dessa nossa fala aqui, o seu filho trouxe uma alegria, trouxe um momento ali, é a esperança, a alegria do casal é ter um filho. E nós, como igreja, nós temos que produzir, ganhar almas para Cristo, é gerar novas ovelhas. E essa alegria, eu creio que essa alegria de ganhar almas para o Senhor que está faltando, que nós estamos olhando muito para nós e estamos nos esquecendo que há vidas gemendo, que há almas chorando, que tem pessoas que nesta noite eles vão poder sair da sua casa, quem sabe o jovem vai sair da sua casa, não vai retornar mais. Quem sabe o marido que não está retornando para casa. Quem sabe a esposa. Quantas pessoas que estão angustiadas, que estão atribuladas e que muitas vezes nós não olhamos, não observamos. Eu creio que nesse ponto também, Cristo quer nos despertar para ganhar almas para o Senhor. Ganhar almas para Ele, né, Esse é imprescindível, Ledo. Eu acho que
Eu acho que a gente tem que, algumas coisas a gente deve rever, sim. E eu estou falando isso tanto no sentido amplo como no sentido individual. Você falando de entusiasmo, tem um irmão da nossa igreja, que eu acredito que talvez o senhor, quando esteve aqui, talvez até conheceu, é o pastor Edson. Pensa num homem, eu acredito que você conhece. Pensa num homem que eu tenho o prazer de conversar, mas é um prazer assim de. E olha que eu já sou crente, eu imagino um não cristão conversando com aquele homem. Porque eu vou usar a sua expressão, quando você falou de entusiasmo, até a forma como nós falamos de Cristo hoje é imprescindível. Porque a gente olha hoje, a maioria das vezes, as pessoas falam de Cristo, mas fala de um Cristo não ativo, não um Cristo pessoal. E esse irmão Edson, ele fala de Cristo de um jeito, contagia a gente. Sabe, assim, ele nos enche de esperança, sabe? Às vezes o que falta em nós, Edson, falando Edson, Ledo, é o que tinha naquela mulher samaritana, rapaz, que quando ela encontrou a Cristo, ela saiu. Eu acho que falta isso. Nós temos doutrinas boas, nós temos. Eu acho que está faltando é isso, é aquele desejo mesmo, mas de falar como? É de falar de falar o que ele faz na nossa vida, o que ele tem feito, porque é isso que muda. Eu tenho certeza que é esse tipo de Cristo, esse é o Cristo que eu acredito que a gente, o entusiasmo de falar de Cristo, da maneira que ele é e do que ele faz, do que ele fez nas nossas vidas, né? Eu acho que isso está faltando sim, a gente precisa rever isso. Tanto que eu tenho certeza, quantas pessoas, às vezes eu me pego assim, quantas pessoas Deus não colocou no meu caminho hoje, que quem sabe uma palavra, quem sabe que eu dissesse, mas dissesse da maneira correta, com direção do Senhor, que isso também tem que se pedir, que poderia mudar uma vida. E às vezes é que a gente não se atém para isso. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, quando a gente vai ver nos primórdios deles, que eles não pediam a oportunidade, em qualquer lugar, qualquer pessoa era um ganhador de almas, enfim, eu acho que falta isso para nós, infelizmente. Realmente, nós precisamos rever essa questão e realmente ter o amor de Cristo em nossa vida e transbordar. Eu estive na Argentina no mês de fevereiro, numa cidade onde tem um missionário, muito amigo meu ali, o pastor Emerson Calbi, e nós tivemos e fomos com ele uma manhã evangelizar. No local mais humilde da cidade, quando nós estávamos lá, em Leandro Aleno, na Argentina. E nós vimos aquelas pessoas humildes, daí vinham as crianças que chegavam assim, ó, irmão, vai lá orar na minha casa, vai lá orar. Tem que ir lá cantar uma alabança, vamos lá cantar. Você via assim, a necessidade, a sede que tinha daquele povo, daquelas pessoas. E nós chegamos na casa de uma família, onde tinha 3 crianças, e estavam realizados porque eles tinham comprado um frigobar usado. E nós, às vezes, alegres, porque agora a gente tem uma água um pouco mais fresca para tomar. Quando nós abrimos a geladeira, porque o frigobar pequeno, tinha somente água, não tinha mais nada. Mas a alegria que estavam ali de querer servir, de querer conhecer a Cristo, foi algo que mexeu muito comigo aquele dia. Assim, eu fiquei impactado, porque eu digo, por que nós não temos essa mesma alegria, esse mesmo desejo, essa mesma fome por Cristo e querer realmente fazer a diferença? Eu acho que isso é maravilhoso, Sinedo. Normalmente essas coisas dá como se fosse uma alegria no coração da gente, um puxão de orelha ao mesmo tempo, né? Porque eu vejo tanta possibilidade que nós temos hoje, tantas, mais variadas. Hoje, ou seja, se quiséssemos fazer mesmo, eu acredito que recursos tem. Está sempre aí, o poder de Deus ele não falha. O que eu acho que está faltando, sejamos, pois, verdadeiros no que está dizendo, falta interesse, é vontade realmente. Não estou dizendo que não tem quem faça, porque eu acredito que o meu pastor pregou essa semana, e, como sempre, uma vez, ele falou assim, Deus ainda tem reservado seus 7.000, que não dobraram os seus joelhos e estão trabalhando, estão sofrendo, tem pessoas que estão fazendo, mas
é dentro do tamanho hoje do que nós podemos dizer, das pessoas que são cristãos, dentro da quantidade de cristãos hoje dentro do Brasil. Eu acredito que a gente poderia, com certeza, ter uma outra situação, um outro panorama do que nós temos hoje. E eu acredito que o maior problema aí, Ledo, é até da forma que a gente está pregando hoje, porque não é uma tecla batida sempre não, mas o meu pastor ele sempre usa a expressão que hoje, em muitas situações, o nosso evangelho é mais com adesão do que conversão, porque também se diz da forma do Cristo que se apresenta. O Cristo é isso. Às vezes, se brincar, a gente vai ter que evangelizar dentro de várias igrejas. Mas é isso, infelizmente. É verdade, muitas vezes virando um Cristo comercial e não é esse o objetivo aí. Não. Cristo é a única solução. E quando nós falamos que Cristo é a única solução, nós confiamos e nós cremos nele. Eu, irmão José Carlos, eu sou do interior, eu vim da cidade de Santa Rosa, estou casado há 23 anos e nós passamos uma fase também muito complicada. Uma vez, financeiramente, nós estávamos numa situação delicada em Santa Rosa. E nós fomos para um culto de terça-feira. E eu também era jovem, convertido, fazia pouco tempo que tinha me firmado na igreja. Aliás, nasci num lar cristão, mas tive um bom tempo da minha vida desviada. E quando eu fiz um propósito de voltar para a casa do Senhor, eu e minha esposa, nós firmamos o passo, começamos a servir ao Senhor. E nós congregávamos numa congregação, e eu conto esse testemunho para engrandecer a fé, e muito porque foi algo precioso que Deus fez na minha vida. E eu e ela, nós almoçamos naquele dia, e ela disse, ó, é o que tem para o almoço que sobrar a nossa janta. Amanhã não temos mais nada para comer. E eu, ok, maravilha. Eu disse, ok. Terminei de almoçar, daí eu fiz uma lista. Eu tenho uma lista de tudo o que eu precisava de alimentação. E digo, Senhor, quando eu estive no mundo desviado, longe da tua casa, nunca me faltou absolutamente nada. E não vai ser agora como teu filho te servindo. Foi a oração mais curta que eu fiz. E fomos de noite, fomos para o culto, e o pastor na hora assim pegou e disse, olha, vai pregar hoje. Meio de surpresa, no culto terça-feira, um jovem era auxiliar, e eu não me esqueci, eu preguei sobre as 10 virgens, porque estava começando, era a mensagem mais simples que tinha para poder pregar, né? Preguei a mensagem aí. E quando terminou o culto, ele disse, Ledo, eu vou te dar uma carona. Só que eu morava, vamos supor, eu ficasse no meio, à direita a minha casa, à esquerda a casa dele. Não tinha nada que ver. Era bem oposto um. E daí eu disse, não precisa, pastor, não tem problema. Não, mas eu quero te dar uma carona. E daí na segunda vez que ele insistiu, eu disse, hoje eu vim tomar um chimarrão contigo, você não quer que eu vá na tua casa. Se eu não tinha comida, ia ter erva tomar chimarrão? Impossível. E daí, quando ele chegou na esquina de casa, eu disse, ok. Eu pensei, não, vou socorrer da minha mãe, porque a minha mãe morava próximo de casa, pedi para a mãe uma erva, fiz um chimarrão para o pastor. Quando chegou na esquina, meia quadra de casa, ele disse assim, olha, não me leva a mão. Mas hoje de tarde, às 3 horas, eu estava no mercado e Deus mandou comprar isso aqui para você e trazer. Não se ofenda. Eu comecei a chorar. E ele disse, o que houve? Não vai ficar mal? Não, pastor. Foi bem na hora que eu estava orando. Que eu estava precisando disso aqui. Eu não tinha mais alimento mesmo. Que eu nunca falei da situação que eu estava. E Deus me mandou trazer. Deu mais do dobro do que eu tinha pedido. Deus nunca deixa faltar nada. Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Por isso que nós dizemos assim, Cristo é a única solução. Cristo é maravilhoso, Ledo. Eu tenho certeza que essas experiências, Ledo, faz com que a gente, como eu disse desde o início, a gente olha para Cristo de uma forma que não tem outro lugar que a gente possa buscar, ainda que tudo possa dizer ao contrário. Essas experiências fazem a gente olhar para aqui e falar assim, meu pastor Carlos, ele disse uma frase
entre tantas que ele fala assim que eu guardo, nosso pastor é o co-pastor da nossa igreja, ele pregou há Sim. uns dias atrás aí, numa das pregações, ele falando que ele visita hospitais, ele dizendo que, independente de qualquer circunstância, se tem alguém orando, tem esperança. É Porque verdade. é isso, Ledo. Ele falando assim, pode ser o médico chegou, ou qualquer situação, seja qualquer for, ele vou ter alguém orando, então tem esperança. Porque o dono da história, o dono de tudo é nosso Deus. E a Bíblia fala que ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos pelo poder dele que opera. E eu creio que esse poder ele tá operando em todos os tempos. É só a gente crer realmente em nome de Jesus. Colocar a nossa fé em ação, né? Colocar a nossa fé. Porque daí eu fico olhando hoje na história da minha vida, dos acontecimentos, eu fico mesmo olhando ao que Deus me deu. Fosse há 20 anos atrás, jamais eu nem não sonhava. Tá? Estava na congregação em Santa Rosa, congregando numa congregação mais pequenininha que tinha, dava em torno de 30 pessoas que cabia dentro, mais humilde que tinha em Santa Rosa. E Deus usou uma profeta lá e só, eu vou te levar para lugares que jamais imaginava. E quando eu estive em São Paulo, estive pregando aí, ó, na hora que eu estava pregando, Deus me fez trazer essa lembrança, que aonde Deus coloca, nos coloca de uma maneira que não tem explicação. É E isso. por que que nós queremos muitas vezes, por que que nós não deixamos Cristo nos levar e nos fazer algo que nós precisamos, que nós queremos para nossa alegria, nós podermos testemunhar cada vez mais, né? É isso, é isso. Eu sempre uso a expressão assim, Ledo, que Jesus ele nos surpreende, né? Eu também passei por 10 anos da minha vida orando por uma bênção e por isso que eu falei para você que o tempo é importante, né? Eu Eu contei passei uma 10. de, eu contei uma de não deu uma hora, não deu um dia, agora contei um mais longo. É, eu passei 10 anos orando por uma bênção, rapaz. E uma bênção que não é financeira, não é não, não. Eu confesso para o senhor, eu tenho muito por costume de orar para as coisas, Mateus 6,33 mesmo. Eu busco lá. O resto, a uma hora ou outra, quando precisa, a gente vai aos pés do Senhor. Mas normalmente é espiritual. E eu passei 10 anos pedindo isso. E aí entra o tempo. Chegou um determinado momento que a benção já não era tão importante quanto aquilo que recebi durante a benção. E o mais maravilhoso, 10 anos depois ele cumpriu o meu pedido. E eu vou dizer para você, nem no meu maior sonho, nem no meu maior, nem imaginava mesmo assim. Ele fez muito mais. Ele fez muito mais. Então, quando a gente fala que Jesus é a solução, ele não é só a solução, ele é mais do que isso. Diz a Bíblia que ele abre, o pastor pregou esses dias atrás, ele abre o seu bom tesouro dele a nosso respeito em todos os sentidos. Em todos os sentidos, eu creio dessa forma. É verdade, sem dúvida alguma. E colocando até nos pastores pregando, eu esse dia eu comentei até estava com a irmã Denise, o pastor Carlos estava pregando, ele falando em questão também da experiência e quanto nós estamos lutando, que nós estamos na luta, Deus está providenciando o milagre, nós não vimos o milagre. E eu estava um pouco preocupado porque eu fiquei desempregado e a empresa que eu estava trabalhando fechou as portas e eu estava um pouco ansioso e já estava ficando angustiado, sinceramente, estava mais orando a Deus. E quando ele pregou aquela mensagem ali, eu disse assim, Deus está gerando o meu milagre. Deus Aleluia. está gerando o milagre. Não deu uma semana que me chamaram para trabalhar novamente. Então, eu disse assim, muitas vezes, uma simples palavra, Deus muda, porque aquilo me marcou muito no coração, que assim, quanto nós estamos chorando, estamos aos pés do Senhor esperando algo acontecer, Ele está gerando um milagre, nós não estamos vendo o milagre sendo gerado. Só no momento que o milagre acontece que nós vimos realmente que Deus opera. Então, É isso. Deus é maravilhoso, né, para conosco aí. Ele é maravilhoso, sim. Esse, esse processo, Ledo, de gerar o milagre, que eu acho que é o maravilhoso, né? Enquanto ele está gerando este milagre, ele está trabalhando tanto no fazer para nós, como fazer em nós. Eu acredito assim,
À medida que as coisas acontecem dentro do tempo que Deus, o tempo dele, tem um propósito de nos produzir em nós fé, confiança. Quando a Bíblia fala para a gente assim, para a gente nos alegrar sempre na esperança, e Davi ele fala assim, alegrai-vos na esperança e sede paciente. No momento na tribulação, é paciente. Como você falou assim, você tem esperança? Mas seja paciente. Deus está produzindo o seu milagre. Aí ele fala assim, alegrai-vos na esperança, seja paciente nos momentos de adversidade e tribulação. E ele fala assim, continue sempre orando, orando que Deus está preparando o milagre, para depois a gente testemunhar. Eu acredito, e eu acredito que você tem acompanhado nossos cultos aí, o quantos testemunhos a gente tem ouvido na nossa igreja, do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando na vida dos irmãos. Então, Deus ele está trazendo, acredito que solução para problemas nesta noite, enquanto conversamos aqui. Meu Deus, sim, Deus ele está gerando milagres na vida de pessoas. É só crer, é só ter certeza. Diz a Bíblia que ele trabalha para aquele que nele espera, e eu creio dessa forma. Amém. Realmente, essa é a nossa convicção, a nossa certeza. Você que está nos assistindo e tiver um testemunho, compartilhe conosco aí. Porque o testemunho que nós compartilhamos acresce a fé daquele que está nos ouvindo. Porque vai ser assim, para um pouquinho, se aconteceu com o irmão José Carlos, aconteceu com o irmão Ledo, pode acontecer comigo também. E isso é muito maravilhoso que nós hoje, eu me lembro que há tempo atrás, tínhamos no culto, muitas vezes eram duas coisas que a pessoa quando recebia uma bênção, ela queria contar, queria compartilhar. Ela chegava e dizia, ó, Deus operou, e não precisava falar muito tempo, porque o que acontece? Testemunha rapidinho, a pessoa vai dizer, olha só, eu estava com a necessidade tal, Deus operou, eu orei, Deus operou milagre, Deus curou, Deus transformou, Deus mudou. É rápido o testemunho e a pessoa é acrescentada à sua fé. Aí nós precisamos testemunhar, porque quando nós ficamos ouvindo o testemunho dos irmãos, começamos a ouvir, para um pouquinho, mas eu estou nessa situação, Deus pode operar comigo também. E nós vamos querer chegar mais próximo dele. Nós vimos, eu fico sempre olhando a questão, me chama muito a atenção do cego de Jericó. Quando ele estava falando, eu sempre disse que alguém evangelizou, ele ouviu falar muito de Jesus. Porque no momento que ele estava passando, que Jesus estava passando, ele perguntou, quem é que está passando? É Jesus de Nazaré. O que ele fez? Ele jogou a sua capa. Aleluia. Ele não queria saber se não é Jesus. É Jesus, eu vou chegar lá. A minha vitória, a bênção que eu tenho. Quando ele vai passar por aqui, eu vou ouvir ele, eu vou falar com ele, eu vou ser curado. Porque a capa era assim que tinha. Imagina se não era curado naquele momento também. Sem capa, sério, como é que ele tem esmolas? Como é que ele conseguir sobreviver? Mas no momento que sim, é Jesus que vai passando por aqui. E eu digo nessa noite, Jesus está passando na vida de muitas pessoas. Aleluia. 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 Ele está dizendo para você largar a capa e correr Aleluia. aos pés dele, ao encontro dele. Aleluia. Ele tem algo precioso para as nossas vidas. Basta dizer assim, Cristo é a única solução. Aleluia. 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 O que temos que fazer é clamar e ter certeza, né, Ledo? Ele faz milagre, ele faz milagre. Ele faz milagre. Aleluia. Mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Aleluia. E eu tenho convicção. Eu vivo isso, Ledo. Eu procuro viver isso. Eu tenho certeza que todos os dias Deus tem uma novidade especial, está preparada para nós. E quando você disse Jeremias 33, a gente falou no início, ele falou, clama a mim que eu vou responder. E vou mostrar coisas maiores. Ele fala coisas maiores, ou seja, eu estou pedindo algo, é igual você falou, você fez uma oração para X, eu falo assim, eu vou dar maior. Eu vou te responder maior. E é assim, como eu disse para você, eu pedi durante 10 anos.
Se fosse somar todas as minhas orações durante 10 anos, não ia chegar nem perto do que ele proporcionou para mim quando ele cumpriu. E ele vai cumprir. Ele não mudou. Diz a Bíblia dele que a mão dele não está mirrada, de maneira alguma. A mão dele não está mirrada. Não. E ele continua o mesmo, ele não mudou, né? Ele Não não mudou. mudou. Não Ele mudou. disse, olha, eu vou, Pai, mas vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo, para estar convosco todos os dias. E mesmo não sabendo nos orar, e sim, eu vou interceder, o Espírito Santo vai interceder e vai estar conosco aí para nos ajudar. Então, por que ficar triste? Por que ficar preocupado? Por que ficar abatido? Por que te abates, ó minha alma? Por quê? Não precisa. Cristo é a solução. Nós temos aqui Aleluia. nessa noite com o irmão José Carlos dizendo, Cristo é a solução. Ele Aleluia. disse no seu Evangelho segundo Mateus, né? Ele vai colocar, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Tomar o jugo de Jesus. Então ele está colocando aqui. Então basta nós nos colocarmos e acharei descanso para a alma. Quanta alma angustiada, né? Quantas almas que estão pedindo por socorro. Cristo é a solução. Nós queremos, nesse momento, irmão José Carlos, ter a liberdade de deixar uma palavra final agora para os irmãos, aquilo que Deus colocou no seu coração aí, para que venha as pessoas que estão assistindo, se tiver alguma dúvida, que volte para Cristo, que Cristo é a solução. Qual seria a mensagem que você deixaria para todos que estão nos assistindo nesta oportunidade e que irão assistir durante a semana, no próprio YouTube também, estarão assistindo? Qual seria a sua mensagem que você deixaria para todos que estão neste momento nos ouvindo? Ô, Ledor, a nossa mensagem é uma mensagem simples, não é? É que Jesus Cristo, ele está à porta, ele está batendo. E o mais maravilhoso, a gente vai ler os evangelhos e de todo o tempo terreno de Cristo aqui. Todas as pessoas que foi até ele, não importaram a situação, a adversidade, ele parou o mar, ele multiplicou pão, ele libertou, ele curou, ele ressuscitou pessoas. E o mais maravilhoso, a Bíblia vai dizer assim, que ele é o mesmo ontem, ele é o agora, ele é sempre. E o mais maravilhoso, ele não está alheio às nossas necessidades, ele sabe do que precisamos. E às vezes, o mais interessante, ele está esperando que nós venhamos até ele e dizer, Senhor, faça um milagre em minha vida, né? Senhor, opera um milagre em minha vida. E isso, a gente tem que ter esta convicção, que o Senhor Jesus Cristo, ele está esperando, às vezes, a gente chamar ele para lutar as nossas batalhas. Diz a Bíblia que eu até escrevi isso hoje, quando eu estava lendo, que a possibilidade que Cristo, que aquele que vai até Cristo, é essa liberdade que Deus deu para nós olhar por horizonte e ter esperança. Ter um Deus ao nosso lado, que independente de adversidade, ele fala, eu estou contigo. Até o confim da terra, até os últimos dias do século, eu preciso, eu estou contigo. E essa é a certeza que a gente tem. E mesmo se for momento de dor, olha para um lado, Jesus Cristo está com você. E para quê? Para te socorrer, para te ajudar, para, se for preciso, como o Espírito Santo fala, que ele chorar conosco, se for preciso, pela através do seu Santo Espírito. Mas numa certeza sempre que o último ponto na nossa história que escreve é o Senhor. E para aqueles que é fiéis a Ele, que vai até Ele, que clama a Ele, o final é sempre de vitória, é sempre de bênção. Ainda que não seja da maneira que nós queremos aqui na terra, mas é certo que a nossa vitória está nele. Porque Ele falou assim, se no mundo tereis bons aflições, tenha bom ânimo, porque Ele venceu todas elas. E é esse Deus que está conosco. Então, independente da situação que alguém possa se encontrar, se você está em bonança, glória a Deus. Se aproxima mais do Senhor para isso. Se está em adversidade, clama ao Senhor. E com certeza Ele vai estar junto contigo na adversidade. E para quê? Para lutar contigo, para estar contigo, para te fortalecer, em nome de Jesus. Amém, maravilha. E também,
caso, de repente, você pode ser mais ledo, a situação é difícil, a situação é irreversível, a situação de saúde pode ser irreversível, mas tudo está no controle dele, tudo está na mão dele. E como disse o pastor Alexandre colocou aqui, nós almejar o céu. Se você está pensando, quem sabe você está nesse momento nos assistindo, está preocupado com o dia de amanhã, está angustiado, como é que vai ser amanhã. Nós estamos lendo notícias cada vez de mal a pior, mas eu quero dizer que tudo está no controle dele. E um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Um dia ele vai nos chamar. Quem sabe pode ser uma chamada individual, como tem chamado várias pessoas que já têm partido para a eternidade. Aleluia. As pessoas estão no descanso eterno com ele. Mas pode a Aleluia. qualquer momento o Senhor arrebatar a sua igreja. E vai Aleluia. ser no abrir e fechar de olhos. Ele vai arrebatar a sua igreja. Nós temos que estar preparado. E só vai estar preparado aquele que confia nele e espera nele. Quem sabe quem sabe a situação que você está. A pessoa, quem sabe, pode não voltar para casa. Mas se estiver com Cristo, se estiver salvo, ele vai estar no descanso eterno. Por isso Aleluia. que a grande diferença que há em nossa vida, aquele que confia em Cristo, o seu ente querido, a sua pessoa amada, ela pode até partir para a eternidade, mas há um consolo no nosso coração. Ele já foi para junto do Pai. Está nos aguardando. Irmão José Carlos, como eu desejo esse momento. Como minha Ô, alma Ledo, deseja esse momento, sim. aleluia. Eu sempre digo isso, Ledo. É o texto da Bíblia que me faz eu ser crente. De verdade, eu já falei isso na igreja, eu falo para todo mundo. É o que João falou na sua epístola. Ele falou assim, irmãos, nós ainda não manifestamos o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, aí nós o veremos como ele é. Meu desejo de ser crente é isso, não importa, eu sei, posso passar por tribulação, mas eu tenho um alvo, Ledo, e eu acho que essa deve ser a visão do crente, independente da adversidade. Eu coloco sempre para mim aqui, Ledo, a minha vida é como se fosse um automóvel, sempre. E eu dirigindo o automóvel. Para mim saber, eu sei, gente, eu uso um automóvel para você partir de um lado, de um ponto para outro. Eu sei de onde sair. E meu desejo é o céu. E o para-brisa vai mostrar todo o horizonte para mim. Mas um bom motorista, ele olha para os retrovisores para ver o que está acontecendo para o lado e olha pelo retrovisor interno para ver o que ele já passou e continua firme. E eu tenho certeza, nós temos um alvo, independente da situação, nós chegaremos lá em nome de Jesus. Amém. E esse seja o desejo de todos nós, que nós possamos descansar, ter essa convicção de poder chegar a Cristo, meu Jesus amado, que morreu na cruz do Calvário, que muitos querem dizer que não foi, que não existiu. Muitos tentam provar que não ressuscitou. Mas nós vamos poder chegar e dizer assim, como Tomé Aleluia. olhou as marcas na sua mão, nós poderíamos ver um dia e ser abraçado por ele, meu Deus, ser Aleluia. abraçado. Todo esse mundo do sofrimento, essa preocupação, a angústia, tudo isso vai ser passado. E nós estaremos com ele para sempre. Então esse é o Aleluia. convite para todos que estão nos assistindo. Aceita Cristo. Aceita o Senhor como seu único Aleluia. e suficiente Salvador. Ele Não tem importa a solução. situação, não importa o que estiver passando, seja a angústia, a tribulação que estiver passando, coloca tudo nas mãos do Senhor. Coloca tudo nas mãos do Senhor, que Ele tem cuidado de nós. O José Carlos estará orando nesse momento por você que tem o seu pedido. Coloca diante do Senhor. Eu creio, nessa noite, Deus está fazendo algo maravilhoso em muitas vidas. Aleluia. Muitas pessoas aí que não conseguem muitas vezes passar a semana sem dormir, estão angustiados, mas Deus está trazendo o consolo e a paz ao seu coração nesse momento, porque Cristo é a única solução. O José Carlos está orando por nós nessa oportunidade. Meu Deus,
Em nome de Jesus, teu Filho, Senhor. Neste momento, oramos a Ti em oração. De uma forma especial, Pai, eu peço que o Senhor adentra na casa de cada uma das pessoas, meu Pai, onde essa live vai ser assistida. E na vida de cada um do indivíduo, meu Pai, deste lar, que seja as Tuas mãos tocando de uma forma individual, pessoal, Senhor, e fazendo milagres. Meu Pai, diz o Senhor, a Tua palavra, que o Senhor pode tudo e em todos, e eu creio desta forma. Não sei como se encontra, meu Pai, este meu querido ouvinte, mas eu sei do Deus que tudo pode, que operando Ele ninguém impede. Por isso, Pai, que o Senhor venha trazer cura aos enfermos, venha trazer libertação àquele que precisa, vem trazer paz, meu Pai, àquele coração que se encontra em turbulência, meu Pai. Vem trazer esperança, meu Pai, para aquele que se encontra em desespero. Venha trazer, meu Pai, salvação para aquele que, quem sabe, se encontra perdido. E dando força, vigor, dando, meu Pai, o brilho do seu Santo Espírito, fazendo morada, meu Pai. Se mostrando a Ele de uma forma especial, como uma janela, meu Pai, que abre, Senhor, da parte do Senhor, trazendo luz, trazendo revelação pessoal do Senhor, colocando, meu Pai, em ordem, quem sabe, aquilo que se encontra, meu Pai, fora da ordem, fora do correto, fora daquilo que é almejado. Em nome de Jesus Cristo, repreenda, Senhor, toda força contrária do inimigo. Venha trazer, meu Pai, salvação de uma forma especial. Venha trazer salvação nas famílias, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, que a paz que transcende o entendimento dos homens, Pai, possa reinar no coração de cada filho do Senhor que está ouvindo esta live. E que nesta paz, meu Pai, possa resplandecer o sol da justiça, possa resplandecer ao Senhor, dirigindo o caminho dos teus filhos, meu Pai, mostrando solução a qualquer situação, adversidade que se apresentar. Se mostre presente, Pai. Faça milagres, porque é isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Nós queremos agradecer ao irmão José Carlos Andrade, um grande amigo, que nos deu a honra de participar desta oportunidade aí. Tá? Deixar as suas considerações aí, irmão José Carlos, agora é contigo aí. Edu, eu quero agradecer pelo convite. Me sinto honrado por estar partilhando, eu acredito que desse trabalho tão importante que o senhor tem feito, o senhor tem direcionado para que o senhor possa estar fazendo. Espero que os nossos testemunhos, o que conversamos hoje, sirva de uma forma de vigor para aquele que está esperando em Deus, para que ele continue esperando que Deus, ele não tarda. Diz a Bíblia que ele certo vem a todos aqueles que clamam. E pedir para que o Senhor venha abençoar cada vez mais esse trabalho, que tenha cada vez mais amplitude, porque tem sido bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.